Gloriosa paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Abra a tua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 12. Aleluia. Aleluia. Você não chegou até aqui para desistir, né? Graças a Deus. Viramos já o ano. Graças a Deus já estamos na casa do Senhor. E vamos começar de novo a marchar rumo à eternidade. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, que diz assim a palavra do Senhor. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não nos deu aos pobres? Ora, ele lhe disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixa para o dia da minha sepultura, guardou isso, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa deles, iam e criam em Jesus. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Aqui nós vamos ver, né, como eu li aqui, vai falar que chega o momento que eles decidem até matar a Lázaro também, porque Lázaro estava testemunhando que ele tinha sido ressuscitado. E nessa manhã, né, o Senhor quer falar aos nossos corações, mais uma vez, o primeiro domingo do ano. O interessante é que parece que foi ontem que nós estávamos aqui no primeiro domingo do mês de 2025. 2025 já foi e hoje já estamos em 2026. E o Senhor, Ele ministrou ao meu coração a respeito dos desafios que teremos nesse ano. Será um ano de muitos desafios, mas também será um ano de conquistas e de realizações. Porque essa palavra, nós vamos ver Maria, uma adoradora. Nós vamos ver Maria vencendo um desafio por ter uma atitude aonde muitos, né, como Judas, né, vai se levantar, vai contra, vai questionar a atitude dela. Então nós precisamos entender que esses desafios que se apresentarão em nossas vidas, muitos irão nos questionar, muitos irão até duvidar. Mas aí o mais interessante é a certeza que você tem que ter de que Deus é contigo e de que Deus é quem está te dando a direção para que você faça. Porque aqui nesse momento eu acredito, né, conjecturando, que ela deve ter sido sugestionada como nós somos. Nós sempre seremos sugestionados. Irmãos, a gente precisa entender se o sugestionamento é de fracasso, é de derrota, é de perdas, como foi falado aqui, mas tem momento que a gente entende que muitas das vezes esse sugestionamento não vai testificar em nós e nós vamos repreender. E se ele está sugestionando contra a tua vida, você tem que ir o quê? Trabalhar favorável a você. Eu tenho dito que o Evangelho, essa palavra, a presença de Jesus através do Espírito Santo em nós, vai nos ajudar a enfrentar os desafios, vai nos ajudar também a tomarmos posse daquilo que Deus tem para a nossa vida.
Porque Deus, ele tem bênção para as nossas vidas, mas a gente precisa entender que essas bênçãos também, antes até delas chegarem, virão adversidades, virão desafios, virão muitas das vezes levantes, muitas das vezes pessoas não entenderão, não compreenderão, mas aí nós precisamos entender que nós não precisamos estar preocupados com nada disso, com quem não vai entender, com quem não vai compreender. Eu preciso seguir aquilo que Deus está mandando eu fazer, a direção que Deus tem me dado para que eu faça. E aqui eu acredito que porque era uma ceia, eram homens que estavam ali, e a gente sabe que naquela época as mulheres não tinham muita vez de fala. Imagine ela entrar naquele lugar. Nós fomos convidados na virada a sairmos do raso, da superficialidade, para descobrir o que está do outro lado. E tem bênção, né? Porque a gente vê que a experiência de Ezequiel, e essa mulher, ela deve ter sido sugestionada, mas você vai entrar ali, você não foi convidada, é uma ceia onde só tem homens, o que você vai fazer ali? Já era uma preparação para a crucificação de Cristo, como depois ele vai falar. E ela foi impulsionada por Deus para ter essa atitude, para ungí-lo, para derramar, para ofertar aquele nardo. Era algo muito caro da época. Era algo que as virgens, elas guardavam, né? A Bíblia vai dizer que tinha virgem da época que trabalhava muito para comprar esse nardo, para guardar para a noite de núpcias. Era algo diferenciado. E ela oferece, ela unge, ela oferece aquilo que era algo de valor para ela naquele momento, na presença daquelas pessoas, sem ficar preocupados com o que vão falar. E quantas das vezes nós deixamos de avançar porque nós estamos preocupados do que estão falando? Porque ali de imediato, Judas, ele se levanta questionando, mas a Bíblia está dizendo, ele não estava preocupado com os pobres, porque ele era um ladrão. Jesus sabia quem ele era, deixou ele ali, andando com ele, caminhando com ele. E a preocupação dele é que era algo que podia ser vendido para que pudesse colocar aquele valor na bolsa, aonde ele mexia e fazia o que ele bem queria. Mas nós sabemos qual foi o fim dele. Mas não é isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero falar dos desafios que vai se apresentar, mas eu quero que você entenda que você precisa avançar para aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque você não vai deixar as preocupações, ou não vai deixar, muitas das vezes, as incertezas, ou o que vão pensar, te paralisar, para que você não avance, para que você não chegue, para que não se cumpra o propósito daquilo que Deus tem para a tua vida. Porque nós precisamos entender que no pacote da salvação vai vir calúnia, vai vir perseguição, vai vir difamação. Irmão, tudo isso vem. E é muito triste quando ainda tem crente que fica preocupado com o que vão pensar, o que vão dizer. Irmãos, quem precisa nos conhecer é o Senhor. E ainda que a gente possa ser caluniada, injustiçada, difamada, tem um Deus que ele nos justifica no tempo dele e no momento dele. No momento dele, ele vai mostrar quem é quem. Então a gente não precisa ficar preocupado. Mas ainda tem pessoas que muitas das vezes deixam de estar num lugar para receber bênção, para estar num lugar onde pessoas estão direcionando ou pessoas estão querendo. Não, a gente precisa estar onde Deus quer que a gente esteja. A gente precisa estar num lugar onde o Senhor vai nos plantar, onde nós vamos ver a manifestação, onde nós vamos ser abençoados, onde nós vamos ser tratados, onde nós vamos ser libertos. E a gente precisa ter uma maturidade para que essas vozes contrárias não interfiram no planejamento que Deus tem para cada um de nós. Porque se Maria, ela ouvisse, que eu tenho certeza que ela ouviu o sugestionamento como nós ouvimos, para não fazer, porque o que Jesus fala? Essa palavra vai ser anunciada. E até hoje a gente medita nessa palavra, de uma mulher que teve coragem, que enfrentou os desafios de ser julgada, de ser apontada. E ela não pensou em nada disso, ela estava motivada a fazer aquilo que Deus estava mandando ela fazer, aquilo que Jesus, a presença de Jesus naquele lugar, porque a gente sabe que depois, antes disso,
a gente vai ver que vai falar da ressurreição do irmão dela, da experiência. E as pessoas estavam ali não só para ver Jesus, não, também queria ver Lázaro. Lázaro tinha estado 4 dias morto, tinha ressuscitado. Então imagine a curiosidade que não era. E aí ela tem uma atitude. Irmãos, vai ser um ano que para você chegar, você vai ter que ter atitude. Por isso que a Bíblia diz que a Bíblia vai dizer que não chamou covarde, nós não podemos ser covardes. E quantas das vezes a gente se acovarda, a gente se amedronta, a gente fica estagnada, a gente fica paralisada por causa daquilo que às vezes, porque fulano está falando, irmãos, a árvore, se ela tem fruta, ela vai ser apedrejada, irmãos. Se você tiver fruto, claro que vão te apedrejar. Não fica preocupado com isso, não. Deixam falar, irmãos. Enquanto estão falando, a gente vai avançando, a gente vai conquistando. É isso que a gente tem que entender para a vida da gente. Não ficar, tem gente que fica paralisada e sofre e fica... Não, irmão, guarda o teu coração em Deus. Que Deus possa nos blindar esse ano, que possa ser um ano de blindagem, porque essa tem sido a minha oração, para que Deus nos blinde, para que Deus nos toque de uma maneira para que a gente entenda quando nós precisarmos ir fazer aquilo que tem que ser feito. Porque vai ter momento que é você que vai ter que ir, vai ter momento que a atitude vai ter que ser sua. O primeiro passo é de cada um de nós. Irmãos, eu já orei por tantas pessoas que muitas das vezes o Senhor falava assim, vai haver um casamento, vai haver uma festa. Ai, pastora, mas eu não tenho condições. Eu falei assim, você crê na palavra que Deus liberou? Então dá o primeiro passo. Irmão, a gente precisa aprender a tomar posse daquilo que Deus tem para a vida da gente. Porque muitas das vezes a gente vai se frustrando e a gente, não foi Deus que falou, não. Tudo aquilo quando é Deus que Ele tem falado, Ele tem cumprido no tempo determinado. Mas muitas das vezes não é culpa dele, a culpa é nossa, porque nós temos medo, porque nós estamos preocupados. Irmão, se a tua vida é uma vida de testemunho, ainda que tenha, porque vai ter sempre alguém que não vai ver testemunho em nós, não. Mas amém, isso aí também faz parte, irmãos. Eu não estou preocupado, eu estou preocupado com aquilo que Deus sabe quem eu sou, Ele sabe quem nós somos. Não dá para enganar Deus? Dá alguém para enganar Deus? Dá para se esconder dele? Ele diz que tanto na profundidade quanto na altura ele se encontra. Imagine se a gente for uma pessoa que a gente é sempre vulnerável com críticas, com aquilo que acham, com aquilo que pensam, com aquilo que decretam contra a nossa vida, né? E se o diabo estiver falando que você não vai conseguir, aí que você tem que ter... Não, eu vou conseguir. Deus já falou que eu vou conseguir. É para mim não ir. Não, eu vou porque o Senhor quer que eu vá. Não, eu vou fazer porque Deus vai me garantir. Mas não, a gente é muito medroso. A gente se acovarda. Qualquer coisa nos abala. A gente precisa buscar em Deus uma estrutura para sermos fortes. Nós somos humanos, irmãos. Mas a gente precisa também de uma estrutura forte para a gente enfrentar esses desafios. Enfrentar as adversidades. Enfrentar, muitas das vezes, as calúnias, as injúrias, as difamações. Porque muitas das vezes você vai querer se justificar. Deus vai falar, eu não estou mandando você ir se justificar. E eu amo quando Jesus fala isso, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu não me justifico de nada, porque eu tenho um Deus que trabalha a meu favor. E eu não estou nem preocupada com nada disso, porque se eu tivesse preocupada, eu não estaria avançando nem chegando aonde Deus quer que eu chegue. Porque eu preciso entender que tem um Deus que dirige a minha vida. Como Maria também no momento, porque assim, eu não fui convidada. É só homem que se encontram ali, é uma reunião de homens, é uma cena, mas ela estava sendo impulsionada. O Espírito Santo hoje habita em nós, ele vai te impulsionar, ele vai falar, vai para a direita, vai para a direita. Pedro não lançou a rede para a direita? Ele tinha passado a madrugada toda sem pescar, mas Jesus falou, volta e lança a rede. Imagine, não, Senhor, não vou não, porque eu já passei a madrugada toda. Ia perder a bênção. Ia viver o milagre. Deixou a incredulidade. Eu pesquei, eu estava ali, eu estava fazendo o meu trabalho, mas é Jesus que está mandando eu voltar para lá. Aí eu vou ficar de fora? E Jesus, ele vai se apresentar em nós através do Espírito Santo de Deus, porque hoje o nosso relacionamento é com o Espírito Santo de Deus. É por isso que eu falo, é sensibilidade para ouvir e obedecer. E se obedecermos, ele vai falar, vai por esse caminho. Pode ninguém entender.
Pode ninguém compreender, mas você está seguindo a voz do mestre. Você está seguindo a voz que ele está te dando como direção para você ir, para você chegar, para você avançar. Porque assim foi com essa mulher. Aí pode falar, mas ela não recebeu nada. Recebeu sim, porque hoje nós estamos aqui. Olha quantos anos se passaram. Como eu disse, nós vamos ouvir a palavra de novo, 2026, de Gênesis Apocalipse. E hoje nós estamos meditando sobre a vida de Maria, que teve a atitude de fazer o que precisava ser feito para preparar, para ungir o mestre, porque ele iria ser crucificado. E aí ela vive essa experiência que até hoje demonstra para cada um de nós que esses são os desafios que muitas das vezes, em lugares e momentos, você vai ter que se posicionar. Nós precisamos nos colocarmos como servas de Deus, como filhos de Deus. E quantas das vezes nós sempre continuamos nos sentindo inferiores? A gente deixa esse sentimento de inferioridade. A gente deixa esse sentimento de não pertencer a ambiente nenhum, a lugar nenhum. Porque o adversário ou pessoas que são usadas por eles vão liberar palavras para nos diminuir e nós vamos entrar por esse caminho. Não entender que somos filhos, que somos herdeiros e co-herdeiros das bênçãos que ele nos deixou. Porque é o que a palavra de Deus diz. Tomar posse daquilo que nós temos direito, que é as bênçãos que Deus tem para a vida da gente. Ainda que tenha as lutas, ainda que tenha adversidade, porque tudo isso faz parte. Sabermos separar. Você precisa aprender a separar. Por isso que eu digo, quando você aprende a separar e entende que não é pessoal, aí você avança. Mas se você achar que tudo é pessoal, quando você continuar achando, porque diz a respeito a mim, porque não é por ele e para ele que são todas as coisas. Não é mais para nós. Não diz mais a nosso respeito. E se você tem frutos, você vai ser apedrejado. Alguém vai tacar uma pedra em você, irmãos. Amém. Tudo isso faz parte. Não tem aquele ditado que as pessoas falam assim, quem nem é visto não é lembrado. Às vezes a gente nem é visto, mas as pessoas continuam lembrando da gente. Né? É um ditado que eu acho que não é muito correto, não, porque tem pessoas, às vezes, que nem vê a gente, mas continuam se lembrando da gente. E tudo isso faz parte, irmãos. Mas aqui nós estamos falando de uma mulher que ela entendeu que ela precisava ungir com aquele nardo, com aquele óleo puro, com aquilo que era de mais precioso da época. Ela não ficou preocupada em ofertar para ele. Ela ofertou para ele. Ela consagrou, ela ungiu ele, porque ela já estava ali sendo sinalizado o que viria, o que iria acontecer. Tanto que depois ele verbaliza isso. Então houve oferta, houve adoração, houve disponibilidade. Ela venceu, ela rompeu. E é isso que Deus quer para esse ano. Os desafios virão, você vai ter que romper, você vai ter que vencer. Não recuar, mas avançar. Porque Deus vai nos dar todas as estratégias para avançarmos. Mas também, se você quiser ficar recuado, aí é uma escolha sua. Aí depois não diz que é Deus que não está fazendo, que não está operando. Porque na maioria das vezes nos acovardamos. Na maioria das vezes, porque tem pessoas que não quer passar por luta. Ninguém quer, irmãos. Mas a gente também não precisa ter medo das lutas. Porque hoje eu sei que essa luta eu não estou sozinha, eu já não estou sozinha há muitos anos. Então tem um Deus que vai me administrar para que eu passe por mais outras lutas que vierem. Esse é o nosso entendimento. Irmãos, eu não posso continuar com o mesmo pensamento que eu tive em 2025. 2025 já foi embora. E eu acredito que no decorrer de 2025 nós amadurecemos. Nós crescemos, nós avançamos espiritualmente, para que eu possa entender que esses desafios que virão, eu não vou poder agir como eu agi em 2025. Por quê? Porque no decorrer de 2025 houve um crescimento. Eu quero crer nisso. Houve um crescimento, houve uma maturidade, agora há um olhar diferenciado. Um olhar para que você olhe para situações, você possa fazer a leitura que o Espírito Santo de Deus te der. Ainda que você possa estar vendo como Davi viu um gigante. E era enorme. Mas a leitura que ele fez é que ele não ia com a força dele, ele ia com a força de Deus.
Ele ia com a força do Senhor dele. Então aquele gigante, a estrutura e a altura dele, não intimidou a ele, porque ele sabia que maior é que estava sobre a vida dele. Que a força não vinha dele, mas via do Deus a qual ele servia. Então, muitas das vezes, ele vai se apresentar, mas aí você, através do Espírito Santo que habita, você vai fazer a leitura para essa diversidade, ou para esses gigantes, ou para esses leões, ou para essas covas que se apresentarão. Porque vai ser isso no decorrer de 2026. Mas Deus não vai deixar de ser Deus. Deus não vai nos abandonar. Por isso que o Senhor, a palavra que ele falou, não é para ficar na superfície, não é para ficar no raso, é para avançar, é mergulhar, é querer realmente viver as novidades que Deus tem para a vida da gente. Na covardia nós não vamos viver. Na primeira intimidação, porque muitas das vezes o primeiro não, a gente já acha que Deus não está no negócio. Na primeira adversidade, a gente já quer desistir. Irmãos, que você tenha luta, que você tenha adversidade, se no final você for ter vitória, para mim é válido. Por isso que a gente não tem que ter medo. A Bíblia não diz que se não tiver luta, não tem vitória. Tem que ter luta, irmãos. A luta, ela faz parte. A luta, ela vai fazer você crescer. Ela vai fazer você amadurecer. Ela vai fazer você a cada dia confiar mais e mais nesse Senhor. Porque é dentro da luta que a gente confia, que a gente vai buscando e a gente vai confiando, a gente vai tendo certeza que tem um Deus a nosso favor, que tem um Deus que ele dá limites para o nosso adversário, ele dá limite para aquelas pessoas que se levantam contra a vida da gente. Deus sabe até onde elas podem, irmão. Por isso que a palavra de Deus diz que ele não nos dá nada que não possamos suportar. Romantizar a luta não, que tem hora que dói, a gente chora, mas glória a Deus também, isso também faz parte. Isso também faz parte das nossas experiências, o nosso choro, a nossa busca de, naquele momento, Senhor, me socorre. Como Pedro, quando estava afundando, pediu socorro e Jesus socorreu. Quantas das vezes nós vamos pedir socorro? Muitas das vezes. 365 dias, irmão. Eu acredito que nesses 365 dias, quem gosta de orar vai estar sempre buscando socorro. Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Senhor, me dê estratégia. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me dá uma luz. Senhor, me dá uma direção. Senhor, abre uma porta. Graças a Deus que ele faz parte da nossa vida. Graças a Deus que esse desafio que serão apresentados, nós vamos vencer todos eles. Graças a Deus que nós temos um Senhor que já nos liberou uma palavra de bênção para a vida da gente. Porque quando ele fala, o que ele disse? Por onde o rio passar, vai haver vida. Ele falou assim, e é muito lindo o que Deus fala, porque ele falou o quê? De abundância de frutos. É muita coisa, irmãos. Então, eu entendo que ele falou assim, filhos, não vai faltar. Não vai faltar. Mas para não faltar, eu tenho que tomar posse. Eu tenho que entender, porque muitas das vezes a gente vai passar por alguns momentos de adversidades, ou aquele momento que está chegando o final do mês que vai acabando algumas coisas, mas que não acaba tudo. Aí a gente não vai murmurar, porque não vai acabar tudo. Vai ter alguma coisa até o dia da compra. Aí a gente não murmura, porque a gente entende que não vai acabar. A gente não vai ficar verbalizando derrota para a nossa vida, não, porque a gente sabe que o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Então, o pouco que tiver, ele vai multiplicar até o dia da compra. Então ele falou de abundância, ele falou numa virada, numa entrada de ano de 2026, com tudo que a gente já está vendo que está acontecendo aí, porque o negócio está feio. O burburinho já aconteceu, mas Deus não perdeu o controle. A palavra dele é fiel, vai permanecer fiel. E ele liberou uma palavra de bênção. Ele liberou uma palavra de prosperidade. Ele liberou uma palavra de coisas grandes, de cura, de remédios. Então a gente tem que entrar dentro desse propósito a qual Deus já liberou para a vida da gente. E viver aquilo que Deus já liberou para a gente viver em 2026. Mas entender que as lutas vão fazer parte também, as adversidades e os desafios também. E a gente não precisa se acovardar com esses desafios, nem com essas lutas, nem com essas adversidades, não. E em Deus nós vamos encarar todas elas.
Em Deus nós vamos vencer todas elas. Em Deus, Ele vai dar vitória. É Ele que vai guardar, é Ele que vai sustentar, é Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai guardar aquilo que é nosso. Ah, mas o homem disse que vai pegar. Aí você vai murmurar ou você vai crer que tem um Deus justo, que tem um Deus que guarda, que cuida daquilo que é nosso, que tem um Deus que vai dar a última palavra. Intimidações virão como vem todo ano, irmãos. Você vai ser intimidado em várias áreas, na tua área profissional. Você vai ser intimidado na tua área profissional, no espiritual também. Aí vai depender daquilo que você está vivenciando, do teu tipo de experiência. Vai depender daquilo que você aprendeu em 2025, porque eu sempre digo, irmão, cada ano que passa, a tendência é melhorarmos, não pode ser piorar. Eu não posso regredir. Eu tenho que avançar, eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer, eu tenho que ter uma visão ampla daquilo que Deus tem. Porque muitas das vezes a gente está olhando, hoje nós estamos no primeiro domingo do ano de 2026, mas Deus já sabe que vai estar lá no final já. E você tem que ter uma visão ampla também para você alcançar muitas das vezes alguns horizontes que ninguém está enxergando, mas você já está vendo. Você já está vendo um arco-íris lá, ninguém ainda está vendo. E o Senhor está falando, vai para lá, vai em nome de Jesus. Porque Deus tem bênção para a vida da gente. Porque aqui uma mulher, ela entra naquele lugar para adorar, para ofertar. Nós estamos aqui adorando, nós estamos aqui ofertando. Nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. A maioria de nós passamos aqui agradecendo a Deus. Não tem como Deus nos abandonar, irmãos. É segura na mão dele e vai. Não vai sozinho não, como foi falado aqui de Moisés. Moisés falou, eu não quero anjo, eu quero a tua presença. Eu também não quero anjo não, irmão, eu quero a presença dele. Eu sei que o anjo, quando ele dá a ordem para o anjo vir, o anjo vem com a justiça, porque o anjo vem para passar a espada. Não passou em Balaão por causa daquela mula. Porque quando ele dá uma ordem para o anjo, porque aí o anjo vem sem misericórdia, porque a ordem que é dada é para passar a espada. Mas Moisés entende, não quero anjo não, Senhor, eu quero a tua presença. Queira a presença de Deus, porque com essa presença você vai vencer todos os desafios. Você não vai ficar preocupado, mas se eu entrar aqui, alguém vai falar, mas você não foi convidada para estar aqui. Eu não estou falando que você vai para a festa sem ser convidada não, tá? Estou falando no espiritual, tá, irmão? Porque eu vou falar, a pastora mandou ir para a festa sem ser convidada, aí dá ruim também, a gente precisa ter entendimento, porque às vezes a gente ouve uma coisa, entende outra e quer colocar em prática também. Não é isso. Porque aqui era algo espiritual que estava acontecendo num momento onde as mulheres não tinham vozes, não. Mas Deus mandou ela ir. E aí? Quantos lugares no decorrer desse ano Deus não vai mandar você ir? Mas também entenda, quando Deus falar não é para ir, não vá. Ah, mas eu tenho que ir porque me convidaram. Ah, mas eu tenho que ir porque eu vou orar. Ah, mas eu tenho que ir porque eu tenho que ajudar. Porque tem lutas, muitas das vezes, que é Deus que está permitindo. Aí a gente precisa saber, é para mim entrar nessa guerra? Não entre em guerra que Deus não está mandando você entrar, não. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente é melhor do que Deus, a gente é mais bonzinho do que Deus ora. Porque tem convite que na hora o Espírito Santo de Deus, ele diz que é sim ou que é não. Eu já digo, se ele falar que é não, eu falo que é não. E já vivi muitas situações. Ah, mas você é pastora e você não vai? Falei, não, Deus está mandando eu não ir. Nem te preocupe se vocês me pedirem alguma coisa e o Senhor falar que não. Eu falo, se você quiser ir, você vai. Mas Deus não está me autorizando para ir. E eu não vou. E toda vez que eu vivi isso, depois Deus me justificou. Porque Deus não é Deus de confusão. Nós precisamos estar atentos, porque tem gente se metendo em confusão, em luta, pegando retaliação no mundo espiritual e indo fazer coisa que Deus não está mandando. Se Deus não estiver mandando ir, não vá. Agora, se Ele está mandando ir, Ele garante. Agora, tem que estar com o ouvido apurado para saber o que Deus está querendo para a vida da gente. Porque muitas das vezes a gente vai botar a mão em situações que é Deus que está permitindo. Tratamento de Deus não mata ninguém não, irmãos. O diabo é que vem e leva para o inferno. Mas o tratamento de Deus é para o nome dele ser glorificado. Então, se é Deus que está tratando, deixa Deus tratar. O problema é que às vezes a gente ora para Deus tratar. Quando Deus começa a tratar, a gente quer botar a nossa mão.
Aí você botou tua mão, aí Deus vai se afastar. Então, se Deus está pedindo para tratar, deixa Deus tratar. Não é para pedir para matar, não, porque isso também não é de Deus, não, tá, irmãos? Porque tem crente pedindo para matar. Deus não está nesse negócio. Agora, para tratar, para uma libertação, amém. Agora, quando ele falar, sou eu que estou tratando, deixa ele tratar, vai dando glória a Deus, vai orando, fala assim, ó, faz mesmo com perfeição para o seu nome ser glorificado. Porque a gente precisa entender, porque senão a gente começa se metendo no meio de confusão, trazendo retaliações para a nossa vida desnecessárias. E muitas das vezes você vai falar, eu dei ordem para você ir, eu falei para você ir. E também não é para a gente ser covarde, não. Se é para ir, ele garante, irmãos. Agora, se não é para ir, não vá. Não vá, porque senão chega lá o negócio vai ficar estreito. O negócio fica feio. E nós não estamos aqui para estar envergonhando o nome do Senhor, não. Então será anos de desafios, mas para que a gente chegue, avance e conquiste tudo aquilo que Deus já liberou para nossas vidas. Então não é para você ter medo, é para você sair do raso, para que você ouça a voz do Senhor, do Espírito Santo, te dando direção. Se é para ir, nós vamos. Se é para ficar, nós ficamos. Se é para obedecer, nós vamos obedecer. Se é para fazer, nós vamos fazer. Se não é, nós não vamos fazer. Ah, mas e o que vão pensar? Aí é o que cada um que vai pensar. O problema é de cada um. Estou nem preocupado. Porque senão a gente não dorme. Senão a gente não vive. Se eu for ficar preocupada do que falam, eu não vou nem viver. Por isso eu não quero nem saber o que estão falando. Nem me interessa, porque Deus está ouvindo. É Deus que nos justifica, irmãos. Nós temos um Deus que é fiel. Nós temos um Deus que é poderoso. Tem bênção para a tua vida, tem bênção para a tua casa. Queira viver as bênçãos do Senhor. Queira viver na plenitude da presença de Deus. Faça aquilo que Deus está mandando você fazer. No final de tudo, porque aqui a gente vai ver que Jesus, depois, ele justifica essa mulher. Ele fala, os pobres, até hoje tem pobre, irmão. Deixou de existir pobre desde a época de Jesus? Não deixou. Mas ele, era aquele momento de 3 anos que ele estava ressurreto. Homem, 100% Deus, Filho de Deus, na terra. Andando, operando milagres, falando por parábolas, curando, acalentando, entrando na casa de pecadores, mostrando, porque aqui tinha muitas pessoas que estavam testando ele. Ele era testado a todo tempo, como muitas das vezes nós seremos testados também. Ah, eu vou ver se é crente mesmo. Ah, eu vou ver se está na posição mesmo. Nós vamos ser, irmãos. Né? Porque muitas das vezes as pessoas acham assim, ah, é crente, está morto, é crente, está bobo. É crente também, porque tem hora que a gente tem que se posicionar, irmãos. A gente tem que ter postura de servos de Deus. Porque senão a gente vira chacota e palhaço na mão dessas pessoas que acham que pelo fato da gente ser crente, a gente tem que estar concordando com tudo. Ou aplaudindo tudo. Não, irmãos. O certo é errado e acabou. Agora, se a pessoa não concorda, cada um no seu quadrado. A gente respeita, a gente precisa aprender a respeitar. Não é? Cada um fica no seu canto. Eu respeito o outro me respeita e a gente vive assim, a gente segue, a gente prossegue. É entender, é saber separar. Essa mulher, ela se mostra uma adoradora, ela se mostra uma mulher que ela queria realmente mostrar a gratidão e o amor que ela tinha pela presença do mestre naquele lugar. Ela oferta para ele. Ela oferta algo que ela tinha, que era de muito valor naquela época. A Bíblia diz que aí a casa ela fica perfumada, né? Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Muitas das vezes você vai chegar em lugares escuros, obscuros, muitos lugares às vezes com odores não agradáveis, mas o bom perfume que nós vamos levar vai inundar aquele ambiente. É por isso que muitas das vezes vem a perseguição, porque luz e treva não combina. Quem é treva não vai combinar nunca com quem é luz. Então muitas das vezes essas perseguições é porque nós somos luz. Vai fazer a diferença. Vai clarear o lugar que é escuro. Então, pessoas que são trevas, vai muitas das vezes se levantar, vai se incomodar, vai tentar de todo jeito nos parar, vai tentar de todo jeito nos ofuscar. Mas se você sabe que você é luz, você vai fazer diferença onde você for, aonde Deus te levar, aonde você entrar. Vai fazer uma diferença. E foi o que Maria fez. Porque o Simão, o leproso, ele não deu o que ele precisava fazer
como anfitrião para Jesus o que Maria fez. E aí Jesus fala, os pobres vocês sempre terão, mas a mim vocês não vão ter por muito tempo. Mas engraçado que assim, Jesus vivia falando que ele seria morto. Mas aí eu acho que a presença dele era tão grandiosa que eles não se davam conta daquilo que já estava sendo revelado, daquilo que já estava sendo falado, daquilo que já iria acontecer. Por isso que quando acontece, eles são pegos despercebidos, se dispersa todo mundo. A gente sabe que no momento lá do túmulo são as mulheres que vão lá levar as especiarias que na época era de costume fazer aquilo, né, que sai com a novidade, né, anunciando que ele vivia, que ele tinha ressuscitado. Então, irmãos, teremos desafios, mas tem bênção. É sair da superficialidade, é buscar o Senhor, é você ter o seu tempo com Deus. Separa o seu tempo, você faz o teu devocional, pega um horário, fica no teu quarto, pega a Bíblia, lê. Hoje, irmão, se você não consegue entender lendo, bota no ouvido, escute. É pelo ouvir, sabe? Você vai ouvindo, você vai pegando mais confiança nesse Senhor, você vai se envolvendo mais com esse Senhor, porque aí, como foi falado, nós vamos ser imbatíveis. As lutas virão, as adversidades virão, elas vão bater e vão cair por terra. E nós vamos continuar prosseguindo. Nós chegamos até aqui, nós vamos avançar, nós não vamos ficar aqui na metade do caminho. Não, tem muitas coisas para ser feito. Vai ser um ano de muitas novidades, muitas coisas nós iremos fazer e o nome dele vai continuar sendo glorificado. Ele vai ser o mesmo, porque ele não tem variação. Tem dia que você está chato, tem dia que você está triste, tem dia que você não quer falar com ninguém. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele vai estar sempre falando, filhinhos e filhinhas, se vocês soubessem o quanto eu vos amo, vocês não estariam assim. Mal-humorado, carrancudo, murmurando, muitas das vezes a gente profetizando contra a nossa vida mesmo, né? O mal para a nossa vida, né? Ah, porque eu sou isso, ah, porque meu filho é isso, ah, porque meu marido é isso. É a gente que vai abrindo a nossa boca, né? Porque ela tem poder. A palavra, ela tem poder. E quantas das vezes, né? Pelas variações que nós temos que Deus não tem, que ele é o mesmo, ele não muda, a gente muitas das vezes começa a profetizar contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a vida dos nossos filhos. Mas quando a gente começar a entender que tem palavras que não pode fazer mais parte de nossa vida, a não ser liberar a palavra de bênção, ainda que não estejam ainda num patamar de bênção, a gente vai falar, é abençoado por Deus. Meu filho é uma bênção, meu filho é uma bênção, é abençoado por Deus. E é essa palavra que vai fazer todo o movimento no mundo espiritual. Então, que nessa manhã, Maria adorou, Maria ofertou. Que você possa ser um bom ofertante, que você possa ser um bom adorador, que você possa ser um homem, uma mulher corajoso. Ah, estão querendo me parar? Não vão me parar, não. Deixa eu falar, vamos embora, vamos fazer igual Neemias, estamos fazendo uma grande obra, vamos fazer uma grande obra. Tem uma construção para ser feita em 2026, então esquece as vozes contrárias. Ai, vai vir carta, ai, vai vir... E agora, Neemias, eles estão vindo para te matar. Meu Deus. Vão para o templo, Neemias. O que? Eu vou para o templo. Quem entra no templo é fulminado. Vou fazer o que no templo? Deus mandou eu reconstruir Jerusalém. Deus não mandou eu me esconder no templo, não. O Deus que mandou ele reconstruir, deu livramento para ele. E é assim que Deus vai fazer. Porque muitas das vezes vai vir uma intimidação falando, vamos fugir, vamos correr. O Senhor vai falar, não estou mandando tu fugir. Tu crê que eu vou te dar livramento? Porque aí Daniel, ele podia ter fugido, né, da Babilônia. Ele arrumava um jeito lá, né? Quando a sentença veio. Quando falou, ó, Daniel foi descoberto que continuou orando. O rei ficou o dia todo tentando tirar ele da cova. Ele podia ter arrumado um jeito de fugir, ainda que ele pudesse ser pego. Mas não, irmãos, ele não fugiu, não. Ele ficou ali para cumprir a sentença que tinham liberado para ele. E aí eles puderam ver o Senhor fechar a boca do leão. E ele passar a madrugada ali naquela cova. Irmãos, em nome de Jesus, é ano de desafios, mas é ano que nós vamos adorar, é ano que nós vamos ofertar, é ano que nós vamos conquistar, é ano que nós vamos atravessar. Você precisa querer atravessar.
Você precisa querer sair da mesmice, você precisa falar, não, que possa ser um ano diferente. Que possa ser um ano de conquista, que possa ser um ano de realizações, que possa ser um ano que eu venha ter muito trabalho, mas que quando chegar no final do ano, eu glorifique a Deus. Senhor, foi um ano de muito trabalho, mas de muita conquista, de muitas realizações, aonde eu posso glorificar o teu santo nome. Vamos ficar de pé. Aleluia. Santo é o teu nome. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você deseja. Eu só sei que eu já entrei num outro propósito. Eu terminei meu propósito dia 31 de dezembro. No dia 1º eu consegui tomar um café da manhã na minha casa, que tinha muito tempo que eu não tomava, e abri um outro propósito por tempo indeterminado, porque foi isso que Deus falou. Então, amém, já estou mesmo no pacote, já estou... Glória a Deus. Irmãos, eu quero ver a manifestação de Deus nesse lugar. Amém. E eu tenho pedido para ver a manifestação de Deus. Como foi falado, a minha vitória é a de vocês e a de vocês é a minha vitória. Que possa ser um ano de testemunho, como foi 2025, de conquistas e de realizações. Ainda tem testemunho fresquinho, tá no forno. Tem um testemunho aí grandioso aí para ser dado. Deus está movendo nesse lugar. Então, assim, eu já entrei nesse propósito mesmo, colocando algumas situações, e eu creio, irmãos, que Deus vai continuar sendo fiel. Não é porque nós somos merecedores, não, é porque nós somos dependentes dele. É porque nós nos colocamos na posição a qual Deus tem requerido de cada um de nós. Porque nós queremos estar num lugar onde a gente vê que tem a vida, onde a gente vê milagres acontecendo, o mover das águas acontecendo, e que você possa fazer parte desse mover também. E que você saia da superficialidade, e que você saia do medo, da covardia, e que você comece a querer avançar para conquistar aquilo que Deus tem para ti, para aquilo que Deus já liberou para você. O primeiro passo é você que vai ter que dar. Para você viver o teu milagre, você que vai ter que dar o primeiro passo. Você é que vai ter que ter atitude. Porque o primeiro passo, a atitude, é você mostrando, não, Senhor, eu não vou ter medo, eu vou dar o primeiro passo porque eu sei que o Senhor vai ir comigo. O primeiro passo é para você mostrar que você acredita e que você tem fé. Se você é um homem ou uma mulher de fé, você vai fazer aquilo que Deus está mandando. E às vezes, irmão, tem algumas coisas, eu falo para algumas pessoas assim, Deus está mostrando isso, Deus está mostrando isso. Mas pastora, não tem como. Eu falei, eu só estou entregando o que Deus está mandando eu falar. Agora é com vocês. Eu entrego, irmão. Eu entrego e aí é contigo. Mas creia naquilo que Deus tem. Faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Ele garante, Ele é fiel. Não tenha medo, não seja incrédulo, mas tenha fé. Que seja um ano de bênção para a tua vida. Que seja um ano de realização para a tua vida. Que seja um ano de crescimento espiritual. Porque quando ele fala para Ezequiel, para que Ezequiel saia da superficialidade, a primeira coisa que Deus quer de nós é um crescimento espiritual. Porque é esse crescimento espiritual que vai fazer com que você avance e com que você conquiste. Porque se você não crescer espiritualmente, você não vai entender, você não vai compreender quando os desafios se apresentarem, que você tem que dar o teu primeiro passo, é você que tem que ter a tua atitude, é você que tem que tomar posse daquilo que Deus já liberou para a tua vida. E ele mostra aquela experiência para Ezequiel, para mostrar para Ezequiel que quando a gente avança, que quando a gente sai da superficialidade, quando a gente se aprofunda, porque a Bíblia, ela vai dizer que quanto mais buscarmos, nós o encontramos. Então, se você buscar, você vai encontrar. E se você encontrar, ele vai te dar direções daquilo que precisa ser feito. Então, que nessa manhã, que nesse primeiro domingo, que todo sentimento já de medo, de covardia, se você já entrou o ano com uma pendência de 2025, de uma intimidação, creia no Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, eu gosto muito de Josué, porque quando Josué está rodando Jericó, era uma cidade, era uma muralha, de uma espessura muito grossa, de uma altura. E enquanto eles estavam rodeando, o Senhor estava mexendo nos alicerces. Irmãos, em nome de Jesus, enquanto nós estamos aqui, se tem alguma intimidação, se tem alguma
alguma barreira, alguma muralha. Você pode achar que não está acontecendo nada, mas o Senhor, Deus vive, Ele já está mexendo no alicerce dessa situação. Você que pensa que Deus não está trabalhando a teu favor, você que pensa que não está acontecendo nada, porque enquanto eles rodeavam, o alicerce daquele muro estava sendo mexido para que aquele muro pudesse ir abaixo. E no 7º dia, quando o Senhor deu a ordem que era para eles gritarem, aquele muro daquela cidade foi abaixo, aquela cidade foi invadida. Todos foram mortos, menos Raabe e a sua família. Porque havia uma promessa para aquela família. Deus tinha dito, ela só precisava colocar a família dela dentro da sua casa, da casa dos seus pais, e colocar uma fita de escarlate naquela janela, para que pudesse ser diferenciada. Todo aquele muro foi abaixo. Deus está dizendo nessa manhã, tem muralha, tem barreira, que eu já estou mexendo nos alicerces. Eu estou mexendo nos alicerces e elas vão cair. Elas vão cair, é o que Deus está falando para mim nessa manhã. Elas vão cair. Você pode achar que não tem nada acontecendo, mas Deus já está trabalhando. E é nos alicerces. E vai cair. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Que nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus visite as suas necessidades. Que nessa manhã, que o Senhor visite os desejos do teu coração. Que nessa manhã, você possa tomar posse. E o Senhor está dizendo, não se distraia. Não se distraia, porque dentro desses desafios, o Senhor está falando, se apresentarão situações para nos distrair. Fica ligado. O que não for de Deus, Deus vai testificar que não é dele. E se não é dele, bota para correr. Não se distraia, porque dentro desses desafios se apresentarão distrações para você tirar o foco daquilo que Deus tem para a tua vida. Não perca o foco. Não perca o foco, porque tem bênçãos chegando. Tem bênçãos fresquinhas para chegar na tua mão. Não perca o foco. Não se distraia. Fica atento. Fica ligado. Fica sensível. Que o Espírito Santo ele vai se revelar. Ele não nos deixará sermos enganados. Que nessa manhã, que nesse primeiro domingo, você tome posse dessa palavra. Seja um adorador, seja um corajoso, seja um ofertante. Porque aqui essa mulher, ela ofertou ao Senhor o que ela tinha de precioso, que era aquele óleo, aquele perfume, aquele nardo. Oferta a tua adoração, oferta a tua vida, oferta o teu coração, oferta a sua mente, oferta para o Senhor nessa manhã, para que você possa, no decorrer de 2026, engrandecer, glorificar, reconhecer que Ele é o seu Deus. Pai querido, Pai amado, toma essa manhã. Eu posso sentir o Senhor aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, abra o nosso entendimento. Obrigado porque rompemos aqui, glorificando o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por esse primeiro mês do ano. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por tudo que o Senhor já preparou para esse ano, para as nossas vidas, para essa obra. Obrigado pela tua presença. Quem não pode faltar aqui é o Senhor. Dá crescimento, dá maturidade, dá entendimento, meu Deus e meu Pai. Abençoe teus filhos, meu Deus e meu Pai. Ministra no coração de cada um deles. Visita o financeiro, o profissional, o espiritual, o sentimental, os casais dessa obra. Pai querido, Pai amado, eu te louvo por cada casal, por cada família. Eu te louvo por cada filho. Eu te louvo, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor guardou a nossa família. O Senhor guardou os casais. E eu te peço que no nome de Jesus continue guardando os casais dessa obra. Continue abençoando esses casais. Continue guardando, dando entendimento. Continue abençoando a vida sentimental dos teus filhos. Senhor, tem pessoas aqui aguardando em Ti. E eu te peço, Pai querido, Pai amado, move as águas. Abençoe. Prepare as pessoas certas, meu Deus e meu Pai, para estarem com os teus filhos. Começando, meu Deus e meu Pai,
uma caminhada, meu Deus e meu Pai, sentimental, que glorifique o teu santo nome. Oh, Pai querido, Pai amado, toma os jovens, toma os adolescentes, toma nossas crianças, toma os anciões dessa casa, continue abençoando e dê vitória nessa manhã no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.